Olá, tudo bem? Veja, Paulo disse que o mistério que esteve oculto de todas as gerações chegou a ele através do Espírito da graça, do Cristo ressuscitado, e ele então anunciou esse mistério aos gentios. Agora, olha o tanto de pessoas que havia nos dias de Paulo. Tanto de pessoas no mundo habitado, que havia naquela época. Aí eu me pergunto, e o Evangelho Eterno? E aí? E nós que estamos entendendo o Evangelho Eterno? Se o favor imerecido aos gentios, se a graça, que significa favor imerecido, e nós sabemos que o porquê foi dado esse favor imerecido aos gentios, nós sabemos que isso é porque antes da cruz os gentios eram afastados da comunidade de Israel e, como os judeus diziam, não tinha Deus no mundo. Assim dizia os gentios, mas nós sabemos que o espírito que estava nos gentios pertenciam a Deus, ao Criador. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Então Paulo falou com muita alegria sobre esse mistério que esteve oculto, da graça do favor imerecido aos gentios. Aí eu te pergunto, você que está entendendo o Evangelho Eterno, que o Evangelho Eterno significa o reino de Deus já estabelecido. E nós sabemos que esse reino de Deus, ele foi estabelecido aonde? No Monte Everest? Foi estabelecido na mente dos religiosos? Foi estabelecido somente na cabeça de João na ilha de Patmos? Não. Hoje nós sabemos que esse Evangelho Eterno ele foi estabelecido nos espíritos das pessoas desde o ano 70, ou seja, há quase 2000 anos. E somente em nossos dias, se falaram isso antes, eu não sei, porque eu tenho 57 anos, eu não tenho mil e poucos anos. Mas eu acredito que não falou do Evangelho Eterno, porque se alguém tivesse falado do Evangelho Eterno, porque o que existe aí é cópia de cópias, então também teria cópias de cópias falando do Evangelho Eterno. Mas não tem. Até uns anos atrás não tinha. Eu nunca vi nessa rede social YouTube algum título Evangelho Eterno. Estou falando do Evangelho Eterno. Fulano, o Evangelho Eterno é isso. Eu nunca vi. Mas o Criador, o Pai do nosso espírito, que cremos que o Evangelho Eterno é o seu templo espiritual, o teu reino estabelecido em nosso espírito, sendo assim, ele, da mesma situação que Paulo disse há quase 2000 anos, da alegria dele de estar tendo conhecimento da graça, do favor imerecido, imagine a nossa alegria nos dias de hoje de estar tendo conhecimento do Evangelho Eterno. Isso é algo extraordinário. E o mais interessante é que o Evangelho Eterno não é algo que é para ser pregado como foi a graça nos dias de Paulo. Paulo recebeu o título de pregador. Paulo recebeu como um separado, o escolhido para pregar o favor imerecido à graça aos gentios. Mas o Evangelho Eterno não. O Evangelho Eterno não foi dado a ninguém foi dado esse título de pregador de Evangelho Eterno. A ninguém Deus separou, falou, você vai ser separado porque agora você vai falar do Evangelho Eterno. Não. Não tem nem escrito a esse respeito. Não tem nem escrito. Você pode virar a Bíblia, os 66 livros, e você procurar assim, tem essa passagem que fala, lá no ano 2022, 2023 vai aparecer um cara, uma meia dúzia de camaradas lá que irá começar a falar do Evangelho Eterno. Não tem.
E por que não tem? Porque o Evangelho eterno é a consumação, é o cumprimento de tudo. O Evangelho eterno significou o juízo final, o juízo eterno. Significou, Daniel 9:24, a justiça eterna estabelecida. E também o próprio Criador, o próprio soberano, Elohim, Jeová, Deus, Senhor. Aí é o nome que você quiser. Eu só sei que ele é o Espírito. O soberano é o Espírito. Então, este soberano que é o Espírito disse, através de uma profecia, Jeremias 31:34, que depois daqueles dias não era mais para, não precisava, ele não ordenou, ele não colocou lá algo assim, você não é proibido vocês fazerem isso. Não, ele só falou, não precisará mais ninguém falar de mim para ninguém. Deixa eu ver que eu estou até com o texto aqui na minha frente. Deixa eu ia ler aqui na Bíblia, está até separadinho aqui, depois eu vou ler aqui, mas deixa eu procurar aqui no computador que eu estou de frente. Ele falou dessa forma, eu quero ler igualzinho está lá. 31, tá difícil de eu ver, 31, versículo 34, né? Então eu quero ler exatamente como está lá em Jeremias 31:34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo. Então isso aqui era evangelho. Isso aqui foi o que Jesus de Nazaré e os discípulos fizeram. Eles pregaram as boas notícias do reino que estava próximo. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão aos gentios, pregando, dizendo que o juízo, que o reino de Deus estava próximo, que o dia de Cristo estava próximo. Mas lá em Jeremias 31, 33 e 34, porque ele falou no 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então, para quem entendeu o significado da palavra depois daqueles dias, entende que aquilo foi depois do juízo, depois no dia do Senhor. Como está em Apocalipse 1:10. João diz que estava em espírito no dia do Senhor. Ele ouviu palavras do próprio Cristo ressuscitado, dizendo a ele, no dia do Senhor, para escrever as 7 igrejas da Ásia. Então, depois daqueles dias, diz Deus, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e Deus deles, e eles serão o meu povo. Aí no 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, por isso que nós não achamos nada escrito depois do ano 70. Depois do Apocalipse não se acha mais nada a esse respeito. Aí, voltando, Paulo, nos seus dias, disse, fui separado para pregar a graça aos gentios, o favor imerecido. Aí se passou quase 2000 anos, aí apareceu alguém, que nem diz o outro, que somos nós, falando do Evangelho Eterno. Mas esse Evangelho Eterno nós tiramos de onde? De livros de doutores? Não, claro que não. Como que você vai achar em literatura de doutores, de mestres da teologia, se eles não acreditam nisso? Se eles futurizam, se para eles ainda Jesus virá voltar, ainda acontecerá o juízo final, ainda tem que se pregar Jesus de Nazaré. Outros mais avançados dizem, não, ainda temos que pregar a graça pregada por Paulo. E segue o baile há quase 2000 anos, porque foi no ano 70 isso.
E nós estamos no ano 2023. Então deixa eu ver o que eu separei aqui no meu tablet. Colocar aqui, eu quero ler para você a alegria de Paulo, o que ele disse em Colossenses capítulo 1, versículo do 24 em diante. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo e leia. Colossenses 1, 24, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada NA. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Por quê? Do que resta? Porque o dia estava próximo. Estava restando o sofrimento de Paulo poucos dias, poucos meses, poucos anos. Porque o juízo já estava às portas. As aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Esse não é o nosso caso. Porque na carne, nos dias de Paulo, ele podia até falar que lá eles eram santos. Mas na carne, ele mesmo disse, Romanos, que em minha carne não habita bem nenhum. Então, em um local que não habita bem nenhum, não pode ser santo. Mas tudo bem. A religião fica por aí, querendo ser santo. Eu frequentei o lugar que os irmãos, o santo, as irmãs, o santa, o santo, o santo. E pelo atrás dos bastidores, uma fofocaiada dos infernos. Mas eles dizem, porque ele lê isso, eles pegam isso aqui no literal, seus santos, e eles falam, não, vamos ser santos. Eu não tenho nada a ver. Então veja, o mistério que esteve oculto, escondido, acobertado durante séculos e gerações. Paulo se alegrava por isso. Esse mistério da graça, do favor imerecido. Sabe, se Paulo esteve tão feliz, tão contente com essa revelação, com essa descoberta, eu pergunto a você, meu irmão. Eu pergunto a você, minha irmã. E nós que estamos tendo o conhecimento gratuitamente, que fique bem em letras garrafais, estamos tendo esse entendimento do Evangelho gratuitamente. Como deve ser, como deve transbordar o nosso coração de alegria. Como é maravilhoso. Se a graça, se ele foi escolhido como ministro, e quem está conhecendo o Evangelho Eterno é o que então? Para mim não significa nada em termos de status, para mim nada. Nada. Simplesmente, a cada momento que eu pego a Bíblia, o entendimento vem do Criador que está em nosso espírito. Eu creio que quem dá o entendimento é Ele. Ou você acha que quando eu vou fazer um vídeo eu fico 1, 2 horas estudando, olha isso, olha aqui, nada. Nada. Esse vídeo, sabe de que forma que eu tô lendo? Abri meu tablet, aqui, ó o bichinho aqui. Abri o tablet, coloco lá nele, eu uso o aplicativo My Bible, e ele tem subtítulos. Eu coloquei lá subtítulos, aí apareceu esse subtítulo. Aí eu dei uma lida e você já, um versículo chama a atenção. E o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, que foi a graça. Então, você vê, a graça pregada por Paulo já fez o estrondo que fez. Que a graça, ela foi pregada, o favor imerecido, ela foi ensinado, foi pregado em um tempo que não havia ainda ocorrido o dia do Senhor. Que não havia ainda ocorrido o juízo. Agora o Evangelho Eterno não. O Evangelho Eterno ele é tão sublime, ele é tão maravilhoso, ele é tão diferenciado, que o Evangelho Eterno, o nosso conhecimento é gratuitamente, sem nenhum sacrifício. Paulo, para falar da graça, Paulo era açoitado, Paulo apanhava, Paulo ficou preso. Eles eram perseguidos. O Evangelho Eterno não.
O evangelho eterno não, porque Deus está em todos. Deus está, o templo espiritual dele está no espírito de todos os seres que andam por essa terra, seres humanos racionais. Então, por pior que a pessoa seja, mas você conversar com ela, você fala, meu irmão, por mais cruel que você está sendo, o Criador de todas as coisas está no seu espírito, e o seu espírito é irmão do meu espírito, nós somos irmãos do espírito. Não tem como. Como você vai ser açoitado você falando do evangelho eterno? Como você vai ser preso falando do evangelho eterno, que está com as referências, que está com as situações do Apocalipse, ali está, os 22 capítulos, está pronto para mostrar para qualquer juiz, falar, está aqui, ó. Isso aqui é o evangelho eterno. Ocorreram essas coisas que não foi gratuito os fatos que ocorreram até o evangelho eterno ser estabelecido não foi gratuito. Foi a troco de muito derramamento de sangue. Foi a troco das mulheres, ao darem luz aos seus recém-nascidos, terem que comer. O evangelho eterno, para ser estabelecido, homens, mulheres, lá dentro de Jerusalém, durante o cerco de 13 meses, de 390 dias, a fome era tanta que elas, quando conseguiam recuperar ali algum escudo dos soldados, alguma coisa, eles raspavam aquele escudo, segundo o livro de Flávio Josefo, eles raspavam aquilo para poder se alimentar daquela raspa daquele couro. O evangelho eterno é gratuito, sem nenhum sofrimento, o evangelho eterno. O evangelho eterno, que é Deus em nós, é sem nenhum sofrimento. Então, se o mistério que esteve oculto, o mistério da graça, o mistério do favor imerecido aos gentios, foi tão maravilhoso, foi tão sublime, o evangelho eterno não tem palavras. Não tem nada que se iguale ao evangelho eterno. Não existe. Nenhuma das guerras de 1º rei, 2º rei, Samuel, aquelas épocas de guerra, nada, não chega. A força que Sansão tinha, conforme conta a história, não chega nem na unha encravada, vamos dizer assim, de um evangelho eterno. Não tem comparação. Não há nada nos 66 livros ali, antes do Apocalipse, que se iguale ao evangelho eterno. Então, é maravilhoso, meu irmão. Então, você, com o evangelho eterno na sua cabeça, você sabendo o que significa o evangelho eterno, você pode abrir qualquer parte da Bíblia, você pode abrir qualquer livro, qualquer texto, que quando você lê aquilo, você fala, peraí, isso já aconteceu, isso aqui já se cumpriu. Todas as promessas que Deus fez no passado se cumpriram. Porque o próprio Jesus disse em Lucas 21, 20, você vai lendo ali no versículo acho que 22, ele falou que deveria acontecer aquelas coisas para se cumprir tudo o que estava escrito. Quando você lê o capítulo 21 de Lucas, você vai ver que as coisas ali aconteceram antes do templo cair, do cerco acontecer. Então Jesus disse lá no versículo 22 de Lucas 21, que aquela situação, aqueles ocorridos, foi para se cumprir tudo a respeito dos escritos. Não ficou nada, não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O evangelho eterno que está aí, escondido, oculto, há quase 2000 anos, está sendo revelado nesse ano de 2022, 2023, porque no final ali de 2022 a gente já começou a entender, já começou a ter o mínimo de conhecimento dele. E a cada mês, a cada dia de 2023, estamos ampliando mais ainda esse conhecimento. Isso não é orgulho? Isso, claro, isso... Não tem orgulho que supere isso, mas não para o ego, não para se aparecer, se mostrar, olha, não, lógico que não. Lógico que não. Então desfrute do evangelho eterno, mesmo se você é um religioso, comece a buscar entendimento, mas eu já te aviso logo,
em livros de doutores, de mestres, você não vai achar nada a respeito de Evangelho Eterno. Você não vai achar nada, porque eles não acreditam. Porque o Evangelho Eterno aconteceu no passado, há quase 2000 anos, foi lá no ano 70. E os futuristas dizem que Jesus ainda vai voltar. Há quase 2000 anos ele já voltou. E os futuristas estão dizendo que ainda vai voltar. Se Jesus para a religião ainda vai voltar, imagine então você falar de Evangelho Eterno para um teólogo. Eles não acreditam. Para eles é mula sem cabeça, para eles é um bicho, é um ET, é o ET de Varginha, eles não tem nada disso. Mas se o mistério que esteve oculto, que foi o favor imerecido, já causou um rebuliço, já causou uma alegria, já causou até na mente de Paulo uma situação dele ter sido um predestinado, um escolhido. Imagine então quem está entendendo o Evangelho Eterno. Imagine. Eu hoje, se de repente eu parar, não vou mexer mais, não vou fazer mais vídeo desse não quero mais saber, mas não é por nada, eu não vou fazer mais, porque um exemplo, estou dando um exemplo. Vou mexer com outras coisas aí, porque afinal de contas eu tenho outros canais de outras redes sociais que eu gravo vídeos de outras situações, que não é tão manso desse jeito aqui. Nas outras onde que eu gravo o negócio é mais brabo, porque a gente fala da natureza carnal, que é negócio de política, negócio de roubos, dessas coisas aí. Lá a gente fala isso. Então vamos dizer que eu deixo isso aqui. Não vou falar mais nada. Com certeza, já tem pessoas que vai seguir. Tem pessoas que sabem muito mais que eu, só que ainda não sei porque não estão gravando vídeo, porque também não querem. Tem pessoas que sabem do Evangelho Eterno mais que eu, mas não quer. Quer ficar como? Fazer exatamente o que Deus disse, que não precisa mais falar, porque ele está na mente, ele está no coração de todas as pessoas. Se não existisse religião, claro que não precisava. O que a gente está falando aqui é indo contra as doutrinas religiosas. O Evangelho Eterno. Se a graça pregada por Paulo já combatia a religião, imagine então o Evangelho Eterno, que o Evangelho Eterno ele combate tanto Moisés, não combate Paulo. O Evangelho Eterno combate Moisés, mas o Evangelho Eterno ele mostra que Paulo teve sua época. O Evangelho Eterno ele mostra que a graça serve de trampolim ou serve de ponte para alguém sair da lei e vir para o Evangelho Eterno. A graça pregada por Paulo. Então, se alguém fala assim, que nem já muitos vídeos já deu a entender, você fala contra a graça. Claro que não, gente, não é isso. É que às vezes a gente é afoito naquele falar. Mas não é isso. A graça teve o seu papel, e tem o seu papel. Porque é o que eu falo, vamos usar de inteligência. Como que você vai trazer um religioso para o Evangelho Eterno, se ele não passar pela graça? Se ele não consegue entender a graça, o favor imerecido pregado por Paulo, para os gentios, como que ele vai entender o Evangelho Eterno ainda? Que é uma coisa mais espiritual ainda. Você entende? Então a graça, ela tem que estar no cenário, ela tem que estar em pauta. Ou você não fala mais nada para ninguém, que não precisa realmente, ou já que você quer falar, você tem que usar a ponte chamada graça, pregada por Paulo, para que as pessoas consigam entender o Evangelho Eterno. Assim, é o meu modo humilde, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, é o meu modo humilde de ver, e é dessa forma. Dessa forma. Então, com certeza, tem pessoas aí já prontas para seguir, engatinhando, caminhando, dando os primeiros passinhos no Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno
Basta você falar para a pessoa. O que significa Evangelho Eterno? Evangelho Eterno significa que na Terra não existe templo nenhum que pertence a Deus, nenhum templo terreno, mas nem o do Brás, que cabe 10 mil pessoas sentadas, não. Nem o Vaticano, não. Nem o do Belém, não. Nem o do sei lá da onde, não. Nenhum. Mas nem um pertinho da minha casa, o pessoalzinho lá é tão bonzinho, não. Não existe. Isso daí são cópias de sinagogas. São cópias de sinagogas. Porque nem sinagoga não é para existir mais. Mas os judeus são incrédulos. E quem frequenta as verdadeiras sinagogas são judeus, é o povo israelita. Agora esses templos aí que eles chamam de igreja, são tudo cópias de sinagoga, não existe mais. Então o Evangelho Eterno é isso. É o templo espiritual, tabernáculo espiritual, estabelecido no espírito das pessoas. E você não vai achar isso em outro lugar. Você não vai achar esse entendimento na graça. Você não vai achar esse entendimento nas leis de Moisés. Não entende. Se o próprio Criador, se Elohim, se Jeová, o nome que você quiser, é o que eu falo sempre. Mas se o soberano, que é o Espírito, não colocar esse entendimento no nosso entendimento, ninguém conhece. Agora não me pergunte o porquê ficou escondido. Não, porque ficou escondido a gente sabe. Que é porque ele falou que depois daqueles dias não precisará ninguém mais falar dele. Então nós sabemos o porquê. Agora, por que nós estamos entendendo? É porque eu acho que é porque a gente não segue doutrina religiosa. É porque a gente está livre, liberto desses currais chamados igrejas. Então, quando você lê, você vai entendendo as coisas. Eu sou livre, eu estou no estúdio, nem sei a medida disso aqui, 2,5 mais ou menos por 1, ele é comprido aqui, 1, 2, 3, 4, sei lá, 5 metros, eu acho que é 2,5 por 5 esse estúdio meu aqui. Eu fico aqui, fecho a janela, aqui não tem uma cachorrinha aqui que não late nem para comer um pedaço de picanha, então praticamente só serve para dar despesa essa cachorra aqui. É uma Eliazinha que tem aqui, que eu comprei pro meu neto, vai fazer 8 anos. Tá aí, bicho, mas ela é boazinha, pelo menos não faz barulho. Eu fico aqui, aí eu pego Bíblia, eu tenho quase 50 Bíblias entre Bíblia de estudo, acho que é 48, 49. Aí eu pego aqui, sento e fico lendo. Eu fico lendo, eu não fico... Essas Bíblias de estudo, você acha que eu fico lendo o rodapé? Claro que não. No começo eu olhava, mas depois eu vi que não tem nada a ver. Tem, a minha Bíblia que eu uso mais é essa aqui, ó. Aqui, ó, essa Bíblia aqui, vê? Vê se ela tem alguma coisa aqui. Essa daqui praticamente nem referência tem. É uma Almeida Revista Atualizada Ara. E tem a princesinha do Claudião, vamos dizer assim, que é essa aqui, ó. A minha nova Almeida Atualizada, a NAA. Aqui, ó. Ela tem referências aqui. Então, quer dizer, eu leio. Então eu vou lendo... vai dando entendimento, vai dando direção. Aí você vai lendo, aí você começa a lembrar de passagens. Aí você vai entendendo. É assim. Você sabia que foi assim que Lutero achou as 95 teses dele? Foi assim que Jacobo, os Armínios, que mais? João Calvino, esses historiadores, esses escritores bíblicos, eles fazem isso, eles leem. Agora, o porquê que esses camaradas não tiveram o entendimento do Evangelho Eterno, eu não sei porquê. Mas nós, nesse canal aqui, você que está acompanhando, você vai vendo que a cada dia vai aparecendo, vai ficando mais claro ainda o Evangelho Eterno. Mas fazendo o quê? Lendo. Tendo tempo. Eu tenho tempo, graças a Deus, de ler. Eu tenho tempo e vontade, né? E amor por isso que eu faço. E amor por isso. Então você vai lendo, você vai aprendendo. Aí você entende que o Evangelho Eterno é Deus em nós, e isso já aconteceu há quase 70 anos atrás. Tá bom? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. A graça, o favor merecido. E nós hoje, há quase 2000 anos,
podemos falar que o Evangelho eterno que esteve oculto há quase 2000 anos está nos sendo revelado gratuitamente. O interessante é esse, sem precisar de açoites, sem precisar de prisão, sem precisar de derramamento de sangue. O Evangelho eterno está sendo dado a cada um de nós de uma forma gratuita, tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem, espero ter contribuído de alguma forma, e se contribuir, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai dos Espíritos, que é o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.